somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Transformar o futuro de alguém é consequência da minha própria transformação. A vida de repente era tão mais leve que eu me senti liberto. Essa foi a decisão mais importante da minha vida. Toda aquela verdade era impossível de ignorar. Mesmo entre tanta tristeza, dor e desespero, eu só aceitei tudo o que Cristo oferece porque alguém me apresentou a esperança. Muitas pessoas lutam diariamente contra a depressão e outros transtornos mentais, mas a mensagem de um livro foi o que me libertou. O poder da esperança começa por você. Doe livros, compartilhe esperança. Tão difícil é viver neste mundo, tão estreito é o caminho a seguir. São tantas as barreiras que tenho que enfrentar e cansado já estou de tanta dor e tanto sofrer. Mas a promessa de Deus é maior. Sim, é maior. E Ele mesmo Ele já já venceu. numa cruz por nós. E com isso Deus nos dá forças para enfrentar as provações e a vitória alcançar. Não desistirei jamais de lutar.
Quando em tristeza eu posso me lembrar que a promessa de Deus é maior, e Ele mesmo já venceu numa cruz por nós, e com isso Deus nos dá forças para enfrentar as provações e a vitória alcançar. E ao abraçar o meu Jesus, eu não lembrarei o que passou, e toda lágrima caída será recompensada com a glória de viver com Deus, pois a promessa de Deus é maior. promessa de Deus. Ele já venceu. Ele mesmo já venceu numa cruz por nós. E com isso Deus nos dá forças para enfrentar as provações. E a vitória Olá, tudo bem? Chega mais perto. Hoje nós temos um tema maravilhoso e é um prazer ter você aqui com a gente nessa rede social, ou até mesmo num pequeno grupo, ou numa classe bíblica, ou quem sabe numa igreja, ou pode ser com a sua família reunida. O importante é que nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Você sabe que estamos numa semana especial chamada Esperança Além da Crise, que é o título do livro missionário desse ano, e para cada dia nós estamos meditando em um assunto bem específico do livro. Hoje vamos falar sobre pensamento positivo. O título é provocante, para você então raciocinar comigo à luz das Escrituras. Está bem? Mas antes vamos fazer uma oração e em seguida nós vamos ler o texto de hoje. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por essa semana tão boa, essa semana tão abençoada. E agora, Senhor, nós vamos estudar a Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos ilumine, nos dê o pensamento certo, o entendimento certo, e que no final possamos estar melhores e abençoados e também perdoados e salvos. Eu entrego, portanto, essa pessoa que está conectada comigo, orando comigo, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3, versículos 1, 2, 3 e 4. Está escrito assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Uau! Esse é um dos textos mais assim impactantes, na minha opinião. Sabe por quê? Porque ele mexe com os nossos pensamentos, ele mexe com o nosso coração, entendeu? Você sabe que os nossos pensamentos, eles podem ser orientados com base naquilo que você vê, que você toca, que você se relaciona, entendeu ou não? Se você, por exemplo, estiver em contato com pessoas que falam palavras feias, palavras de baixo calão, um ambiente tóxico,
automaticamente isso pode influenciar o seu pensamento. Entendeu ou não? Então o nosso pensamento, ele é fruto daquilo que você ingere, daquilo que você coloca dentro de você, especialmente através dos nossos 5 sentidos. Então, a palavra de Deus vem e nos dá uma orientação para que os nossos pensamentos eles sejam positivos. E quando eu falo os pensamentos positivos, não é que a solução, a força está no seu interior, aquela conversa que as pessoas têm por aí. Não. Quando eu falo ter pensamentos positivos, significa ter pensamentos de acordo com a linha bíblica, de acordo com os princípios da Bíblia. É assim que devemos ser. Você já viu alguém que você olha assim e fala, ah, você é malicioso, e você olha para o outro e fala assim, ih, esse é inocente demais, esse é uma pessoa, é um caipira, é uma pessoa que não tem malícia. Veja, nós temos que cuidar com isso, porque a malícia pode soar como esperteza, mas pode soar também como aquela situação em que a pessoa sempre é capciosa, ardilosa, e isso é perigoso. Agora, ser uma pessoa inocente, por incrível que pareça, nos dias de hoje, é algo abençoado, aprovado por Deus. Eu conheço garotas e meninos que foram educados aos princípios bíblicos e são pessoas inocentes, que se você pegar esses meninos, essas meninas e colocar junto com outros da mesma idade, outros de fora, outros que são mais mundanos, você vai ver a diferença. Os mundanos parecem serem mais espertos, mas não são. Eles muitas vezes podem ser mais, até mesmo, eu diria, picantes nos seus pensamentos, nas suas palavras e nas suas ações. Cuidado com isso. E a Bíblia Sagrada, então, nos dá a receita, nos dá a base, a orientação para que os nossos pensamentos sejam purificados, o nosso coração seja lavado, seja renovado e a gente possa ter uma vida diferente. Vou ler de novo Colossenses 3, verso 2 agora. Fala assim, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, é o verso 2. Então esse texto fala assim, se você é cristão, se você crê em Deus, se você aceitou Jesus, se você já morreu para o pecado e ressuscitou por uma nova vida através do batismo, então o texto diz assim, pensai nas coisas do alto. Eu gosto de quando vou dormir, depois de fazer a minha oração e tudo, quando eu deito na cama, aquele tempinho que você demora para dormir, eu gosto de usar aquele tempinho para pensar no céu, pensar na volta de Cristo, pensar em textos bíblicos. Muitas vezes eu durmo falando versos bíblicos de memória, sabia disso? Eu estou deitado e fico assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu estou deitado e estou falando assim, essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Faça esse exercício, experimente isso de você, quando for deitar, antes de dormir, experimente pensar no céu, na vida eterna, na volta de Cristo, em Deus, e pense também nas coisas, nos textos bíblicos. Isso vai purificar os seus pensamentos. O texto fala, pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. E o verso 3 fala assim, porque você morreu e a sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Essa é uma orientação poderosa da palavra de Deus. Sabe por que isso é importante? Eu vou te dizer por quê. Porque nos dias de hoje, muitas pessoas passam muito tempo nisso aqui. É ou não é? Navegando, vai nas redes sociais e vai ver vídeos, historinhas e piadinhas e mensagens com duplo sentido, pornografia. Tem gente que pega o próprio computador ou o tablet e fica horas e horas e horas vendo filmes de violência, novelas com cenas com muita sensualidade e mensagens que os filmes nos apresentam que dão choque de medo em você, é filme de terror, são músicas estranhas e tudo isso vai sendo para você um alimento. Deu para você entender ou não? E você é o que você come, você é o que você ingere. Se você fica 2, 3, 4, 5 horas vendo filmes e vendo séries e vendo mensagens irrelevantes, mensagens que são danosas para os seus pensamentos, para o seu coração, para a sua vida espiritual, automaticamente você vai ter pensamentos errados, entendeu ou não? Você vai à igreja, por exemplo, o pastor ou a pregadora ou o pregador, ele cita um texto, desenvolve um raciocínio e pode lembrar você de um filme que você viu,
de uma novela que você assistiu, de uma cena errada que você tem na mente. Então a mente está poluída. Cuidado, rapaz. Cuidado, irmã. A mente poluída é uma bomba, porque você está se perdendo. Sabia disso? Você está se perdendo. E saiba de uma coisa, que o pecado, ele brota nos nossos pensamentos. Por exemplo, um ladrão, antes dele roubar, por exemplo, essa xícara aqui, ele olha para a xícara e cobiça. Então, primeiro nasceu a cobiça. Quando uma pessoa vai praticar um adultério, antes dela praticar o adultério, literalmente falando, ele olhou, ou ela olhou, desejou, cobiçou, planejou e depois executou. Então isso acontece muito. Por quê? Porque tudo nasce aqui dentro. Então a palavra de Deus está querendo nos orientar para que os nossos pensamentos sejam agora positivos de acordo com a Bíblia, mas para que isso aconteça, você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa orar mais, você precisa pensar mais em Jesus, pensar mais em Deus. Você precisa gastar tempo com isso. E é uma maneira de você fazer uma higiene mental, uma higiene do seu coração. Veja o que diz Colossenses 3, verso 4. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Sabe que às vezes o coração do ser humano, e quando falo coração, eu estou falando da mente também, é tão poluído, que a pessoa não consegue imaginar a volta de Cristo. Ela não consegue se alegrar com a volta de Cristo, porque a pessoa está totalmente dominada pelo pecado e por suas variantes, eu diria. Então, é importante que você, a partir de agora, tome uma decisão de fazer uma purificação total. Eu vou te dar uma dica muito importante. Então, presta atenção. Hoje, antes de você dormir, ajoelhe-se aos pés da cama. Se você não puder ajoelhar, pode orar sentado ou deitado, se você de repente está doente ou tem alguma limitação. Mas se você puder se ajoelhar, ajoelhe-se e faça uma desintoxicação mental, uma desintoxicação espiritual. Deu para você entender? Ajoelhe-se ali aos pés da cama e conta para Deus tudo o que aconteceu na tua vida. Comece a oração mais ou menos assim. Senhor Deus, meu Pai, meu Criador e meu Salvador. Meu nome é Luiz Gonçalves. Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero contar a minha história para o Senhor. Eu nasci na cidade de Martinópolis, em tal período. Depois eu fui para Sorocaba. Depois de Sorocaba eu conheci a tua palavra, conheci Jesus. E aí aconteceu isso, e aconteceu aquilo. E em tal época da minha vida eu passei por essa situação, por essa crise. Em tal momento eu cometi tal erro, tal falha, tal pecado. Senhor, me perdoa por esse pecado, por esse erro, por essa falha. Em tal época eu tive uma experiência linda, muito obrigado por isso. Em tal ocasião eu me batizei, muito obrigado por isso. Faça uma retrospectiva da sua vida. Conta para Deus tudo da sua vida, desde que você se lembre, desde que você era uma criança. Vai contando tudo para Deus. Quando você contar um pecado, você peça perdão para Deus. Quando você contar uma coisa boa, você agradeça a Deus. Entendeu ou não? Faça esse balanço, essa análise, essa retrospectiva. E ao você fazer isso, você está fazendo uma higiene mental, uma higiene do seu coração. Você está se purificando, não por você mesmo, mas Deus, pelo perdão que Ele concede, Ele purifica o seu coração, purifica a sua mente e os seus pensamentos serão novos. Entendeu? Serão novos. E aqui está um milagre que acontece na hora do batismo. Quando você estuda a Bíblia, quando você aceita Jesus, quando você faz esse exercício que eu mencionei de oração, de confissão, de abandono do pecado e você começa a viver uma transformação, uma conversão genuína, sabe o que acontece? Vai chegar a hora que você vai chegar no batismo. E quando você for passar pelas águas batismais, você entra no batistério levando tudo que você fez durante toda a sua vida. Você já se arrependeu, você já confessou, você já recebeu perdão, mas agora você vai publicamente demonstrar isso para que todo mundo veja que você agora é uma nova criatura. Aí o pastor levanta a mão no alto da sua cabeça e ele faz uma declaração. Ele fala assim, ó, para o perdão dos seus pecados, para que você tenha um novo coração, tenha uma nova mente, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Eu, como pastor, ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí o pastor segura nos seus braços e ele faz o processo de imersão. Ele mergulha o seu corpo todo dentro da água. Nessa hora em que o pastor fizer isso,
Então você estará simbolicamente sepultando tudo que passou. Os erros, os pecados, os problemas, tudo, as angústias, os sofrimentos, tudo aquilo que passou, você está sepultando ali no batismo. E quando o pastor levanta você, você estará ressuscitando espiritualmente para uma nova vida. Quando você sai do batistério, você sai com uma mente nova, um coração novo, uma vida nova, tudo novo de novo. Entendeu? Aí sim você vai ver que a mensagem de hoje faz mais sentido para você. E se você já é batizado e de repente você se contaminou durante a caminhada, a mente e o coração estão contaminados, faça essa oração que eu expliquei para você hoje. E você vai viver uma novidade de vida. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz, uma pessoa muito mais abençoada, uma pessoa diferente a partir de agora. E aí, gostou da dica? Gostou da mensagem de hoje? Pensamento positivo é o pensamento baseado na palavra de Deus. E tem uma coisa para eu terminar a mensagem de hoje. Você sabe por onde que o Espírito Santo fala conosco? É pela mente. Você sabia disso? É aqui, ó, na nossa mente, pelo nosso cérebro. Por isso é importante ter o pensamento positivo, uma mente limpa. Porque se você está com a sua mente anuviada, bloqueada, contaminada, poluída, o Espírito Santo até fala, mas você não entende. Você não absorve. Não tem efeito nenhum para você. Entendeu? Então, esse tema é muito importante para que você possa ouvir a voz de Deus e ter uma vida cristã feliz e abençoada. Amém? Estamos de acordo? Muito bem. Então, depois da oração, procura a Igreja Adventista do Sétimo Dia e peça para fazer estudo bíblico e para ser batizado. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome por esta mensagem. Eu entrego essa mulher, esse homem, esse jovem nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tá vendo? Você está nas mãos de Jesus a partir de agora. Não esqueça, nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu convido você a conhecer uma igreja adventista. E aí, quando você chegar lá, diga assim, o pastor Luiz Gonçalves me convidou. Nós vamos te ajudar, vamos te batizar e você vai ser feliz. Forte abraço e até o próximo programa.